Então vamos começar aqui com a 14ª aula do curso de Física 4 durante a pandemia de 2021 da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Então na aula passada, na aula 13, esta é a 14, nós vimos como achar a solução da equação de onda no caso unidimensional. Então nós chegamos nessa equação de onda aqui, as equações de onda do campo elétrico, que veio das equações de Maxwell aplicando o rotacional do rotacional, e também no magnético, aqui é do caso que não tem carga nem corrente, né? No caso do vácuo, J igual a zero, Rho igual a zero, ficou assim. A gente está procurando uma solução, então se por acaso o E dependesse somente do X e do T, que é o caso unidimensional, a gente estudou os métodos das características e viu que a solução então era do tipo aqui, x mais ou menos ct. Quer dizer, qualquer função de x mais ou menos ct, e que essa função é uma onda que se desloca para a direita ou para a esquerda no eixo x, né, com a velocidade c, a velocidade da luz no vácuo. Então aí no caso de 3 dimensões, quando depende do x, y, z, quer dizer, se no caso de uma dimensão só, a solução é uma onda que se propaga com a velocidade da luz, quer dizer, qualquer função se deslocando com a velocidade da luz é a solução daquela equação. Então, se é só na direção do eixo x, então o eixo x a gente escolhe à vontade, né? A gente pode botar o eixo x aqui, para cá, qualquer direção arbitrária, se escolhe. Então a solução deve ser uma onda que se propaga em qualquer direção com a velocidade da luz. Então qualquer direção, quer dizer, deve ser uma coisa dessa forma, aqui A1x, A2y, A3z menos ωt, né, que se reduz a essas direções como casos especiais. Então nós chamamos o A1, A2, A3 de Kx, Ky, Kz, né, como os componentes de um vetor, e aí ficou sendo uma função de K escala R menos ωt. Então, nós vimos até aqui na aula passada. Aí ontem eu fiz um vídeo novo, demorei 51 minutos fazendo, quando terminei tinha esquecido de apertar o botão de gravar. Então escrevi o papel tudo sem gravar nada. Então vou aproveitar o que já está escrito agora, né? E vou avançando. Então a gente diz que isso daqui é a solução desta equação. A gente supõe que a forma seja esta. Então vamos agora substituir isto nessa equação para mostrar que realmente, se o E for função dessa combinação de variáveis, então ela é a solução dessa equação. Então aqui é a folha 42. Então veja bem, primeiro para fazer essas contas a gente tem que achar como é que fica o operador nabla. Então eu vou usar um recurso que deixa as contas mais fáceis, mais rápidas de ser feitas, que é o seguinte. O operador nabla tem, por exemplo, a componente i del x. Então como é que fica a derivada de E com relação a x se o E for função dessa variável u? Então pela regra da cadeia vai ser dE, du, dx. Aqui é a derivada total porque o E depende somente de u, né? A gente está supondo que é a função só do u. E o u depende do x, então o E depende do x por intermédio do u. Por isso fica aqui a regra da cadeia. dE, du, dx, o u é aqui, ó. Derivando com relação a x, cai o kx, é kx. Kx dE, du. Aí a mesma coisa, quando eu fizer del y, vai aparecer o ky ddu. Derivado com relação a z, kz ddu. Então o operador nabla, quando aplicar o nabla, que é isso aqui, aqui é a definição do nabla, onde tem del x vai ficar kx ddu. Onde tem del y vai ficar ky ddu. Onde tem del z vai ficar kz ddu. Né? Se for uma função de u só. Então colocando aqui o du para fora, colocando aqui em evidência essas partes aqui, né? É a mesma coisa, porque aqui é ikx ddu, que é essa parte daqui. Jky ddu, que é esse termo aqui, etc. Então isso daqui é o próprio vetor k, tá vendo aqui, ó? ikx, jky, kkz, é isso aqui. Não confunda os k's, esse k daqui é o versor. E esse kz daqui é a componente z desse vetor k, que é o vetor constante. Não esqueça, viu, que esse vetor k é constante. Os alunos sempre erram
de botar o K igual a X, K igual a Y. Não, o K é um vetor constante. Então fica K DDU. Então, quando eu tenho um operador nabla, eu escrevo o vetor K DDU, certo? Então, se eu quero o Laplaciano para usar nessa equação daqui, o Laplaciano é o nabla escalar nabla, né? Fica escalar, por isso que fica assim, ao quadrado. Então vai ser, onde tem o nabla, eu boto K, fica K DDU, escalar K DDU. Aí o produto escalar só entra nos vetores, né? Então fica aqui, vou botar a caneta que é mais fina que meu dedo. K escalar K fica K ao quadrado. E o DDU fica a derivada segunda do U. Então, se a equação que a gente quer mostrar que a solução é essa daqui, onde tem o Laplaciano, vou escrever K ao quadrado D2U2. Então fica dessa forma. Certo? Então a parte do Laplaciano está resolvida. Vamos ver como fica a parte temporal. A parte temporal dE dt fica dE du du dt, pela regra da cadeia. Aí du dt, derivando aqui, é menos ômega, certo? Então fica menos ômega dE du. Aí como aqui tem a derivada segunda com relação ao tempo, então vai ficar menos ômega ddu aplicado em menos ômega ddu, que é o ddt aplicado em ddt. Então aqui menos com menos dá mais, ômega ao quadrado, derivada segunda com relação ao u, certo? Aí substituo na equação. Então fica assim. A equação aqui. Era essa equação que a gente tinha, né? K ao quadrado D2E dU2. Aqui tem a derivada segunda do tempo, que a gente viu que onde tem a derivada segunda do tempo, fica ômega ao quadrado D2 dU2. Certo? Aqui. Então agora esses daqui são constantes, coloco em evidência. Fica isso aqui, né? A variável está do lado de cá, que é tudo constante. Então, aí, qual é a condição então? Aí os alunos dizem assim, então a derivada segunda do E tem que ser zero. Não necessariamente, porque se a derivada segunda do E é zero, quer dizer que o E vai ser uma função linear com relação a U. Você deriva a primeira vez, dá um A, né? Aqui deveria ser um vetor, né? Porque se é o vetor do lado de cá, o lado de cá também é vetor. Tem que ter os três componentes, né? Então, deriva a primeira vez dá A. Se derivar a segunda dá zero. Então é isso que a derivada segunda dá zero. Mas esse U daqui é função de, por exemplo, x, y, z e t. Quer dizer, no tempo inicial zero depende do x. Quando x for do infinito, então o U vai para infinito. Então isso daqui vai para infinito. Quando x for para infinito, y for para infinito, z for para infinito, etc. Né? Então essa solução não é boa. Porque ela vai para infinito e aí na física a gente não gosta de infinito, porque se o campo elétrico for para o infinito, a energia, né, a densidade do campo elétrico é proporcional ao E ao quadrado. Então aí a energia vai para o infinito. Então não tem. Energia infinita não funciona. Então a gente pega isso daqui, que isso daqui é que vai ser zero, e não isso daqui, entendeu? Isso aqui. Então fica isso igual a zero, então ômega ao quadrado é K2C2. Então quer dizer que se essa restrição for imposta, aquilo lá é solução da equação. Então a gente pode tirar a raiz quadrada e fica KC. Na verdade seria mais ou menos KC. Mas acontece que esse mais ou menos você incorpora na velocidade e bota o mais seria a onda vindo para cá e o menos seria a onda indo para cá. Então tanto faz. O que interessa é que o ômega é K vezes a velocidade. KV, pensa em caveira, né? Aí a velocidade no caso é da onda. E esse K daqui é o quê? K ao quadrado é o K escalar K, né? A gente botou aqui, como tem um nabla escalar nabla, tem um K escalar K. Então o K é esse vetor daqui. K escalar K fica kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Né? Aqui, ó. Então o K, quando a gente fala esse K daqui, é a raiz do K ao quadrado, quer dizer, é o módulo do vetor. Né? Então existe essa relação. Então quer dizer, o U é essa função aqui, com essa restrição, o ômega deve ser o K vezes C, e isso é solução dessa equação de onda. Então achamos essa solução para o caso de onda tridimensional, né, com x, y, z e t. Mas isso não quer dizer que seja a solução geral. A gente não vai estudar a solução geral aqui em Física 4.
Então vamos cuidar desse caso aqui específico, é uma solução específica. Então o E é a função de U e o B também é função de U, né? Porque o B satisfaz a equação igualzinha à do E. São iguais, certo? Só que aí vão ser funções diferentes, não precisa ser necessariamente igual. Então o que quer dizer isso? Você tem uma função de KR menos ômega t. A gente viu que no caso de x menos ct era uma onda que se propagava na direção do x com velocidade c. Isso aqui é o quê? Então vamos lá. Aqui x menos ct é uma onda que se desloca com velocidade c. Aí o k é um vetor constante. Você pega e bota um vetor constante e vai estudar. Aí supõe aqui no ponto E igual a zero seja o pico, que como a gente fez aqui, supôs que no zero é o pico, né? Na verdade não precisa ser, você pode marcar qualquer outro ponto. Estou botando pico porque facilita a visualização. Então se no zero é pico, quer dizer que o argumento sendo zero é quando k escala r menos ômega t for zero. Então quando for isso aqui vai dar um pico da função, certo? Então quer dizer que k escala r é ômega vezes t, né? No tempo t igual a zero, k escala r vai ser zero. O que quer dizer k escala r igual a zero? Quer dizer, se eu tenho um vetor k aqui, então o k escala r zero quer dizer que é perpendicular um ao outro. Então se o vetor k está para cá, o r vai estar perpendicular. Qualquer vetor perpendicular satisfaz. Então quer dizer que esse plano todo aqui, que é perpendicular ao vetor k, vai conter o valor máximo do E. O valor do E vai ser o mesmo, né? Porque vai dar o mesmo resultado, né? Quando fizer aqui. O tempo é zero, o tempo t igual a zero. K escala r, se k escala r de zero, então não importa onde está o R, vai dar o mesmo valor para o campo elétrico. Então o campo elétrico vai ser o mesmo em todo esse plano. Quer dizer, o mesmo módulo, a mesma direção, certo? Então vai ficar aqui, ó, um plano inteiro, na direção K. E aí se passar um segundo depois, então o K escala R vai ficar ômega vezes um segundo, que é 1, né? Então fica da ômega. Aí a gente sabe que o produto escalar é o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre os dois. E o ômega é Kc, né? Então o módulo de K cancelando dá que o R do pico, cosseno de θ é C. Que é isso? Geometricamente, esse desenho está ruimzinho, vamos pegar um desenho melhor. Aqui. Então tá assim. Diminuir a poluição visual aqui. Então aqui você tem um vetor K e aqui um plano perpendicular ao vetor K. Então tá assim, ó. O vetor K tá assim. O vetor K aqui tem um plano perpendicular a ele, certo? Então o R está aqui, quer dizer, R deu que o R cosseno de θ igual a C, né, que a gente obteve aqui nas contas, né? RP cosseno de θ igual a C. Então, RP cosseno de θ é a projeção do vetor R na direção do vetor K, né? Faz um ângulo θ. Então, o R pode estar apontando para aqui, a projeção vai dar a mesma, vai dar essa daqui, né? Se pegar o R aqui, o R aqui, R aqui, qualquer ponto que esteja aqui, o R, todo o R que apontar para esse plano, projetando na direção do K, vai dar essa mesma distância, RP cosseno de θ. Então quer dizer que vai dar um plano, só que o plano agora não está na origem, o plano se deslocou, avançou de C. Passou um segundo, ele avançou de C. Quer dizer o quê? Se ele andou C em um segundo, quer dizer que ele está na velocidade da luz, está andando 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Certo? Então quer dizer, no fim das contas, que esse K daqui, quando você tem uma função desse tipo aqui, K escala R menos ômega t, quer dizer que você tem um plano perpendicular, o K é a direção para onde o plano está se propagando. Certo? Então, que os planos elétricos, os campos elétricos são constantes nesses planos aqui, e esses planos aqui vão se deslocando na direção do vetor K. Então, esse vetor K representa a direção para onde a onda está se deslocando. E a onda é um plano, por isso é chamado onda plana. Então, aqui, ó, tem aqui um plano com o campo elétrico sendo tudo máximo na direção, outro aqui menor, aqui menorzinho ainda. Cada plano tem o campo elétrico tem tudo o mesmo valor, constante. Mas em cada plano o valor é diferente, certo? Dependendo da função, que função você quer aqui. E esses planos são todos perpendiculares à direção de propagação ao K. Então, mas aí agora a gente precisa ver as equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, quer dizer, vão dar mais informações sobre essa onda. Por exemplo, divergente de E igual a zero.
Para a gente chegar nessa conclusão daqui, a gente usou somente a equação de onda. A equação de onda veio das equações de Maxwell, então é uma delas. Mas as equações de Maxwell são 4, então tem 3. Quer dizer que tem 3 restrições ainda que devem aparecer. Então vamos analisar cada uma separadamente. Então primeiro, divergente de E igual a zero. Aqui veio do negócio de você esfregar a caneta no cabelo e atrair papelzinho, né? Então da força elétrica. Então onde tem um nábula você coloca K, D, DU, então fica aqui K escalar de E, DU igual a zero. Então quer dizer que o vetor K é perpendicular à derivada do E com relação ao U. Aí a gente vai precisar escolher uma função para o E, para poder estudar isso daqui melhor. Então suponha que o E seja uma geringonça, assim, uma onda assim meio maluca, como deve ser o campo elétrico, por exemplo, aqui, nesse ponto. Assim doidão. Então nós vimos que é importante você expandir em série de cosseno, né, que é a série de Fourier. Você faz expansão em série de Fourier. Você tem isso daqui, você expande, né? Então aí a distribuição da intensidade de cada onda desse a gente chama de harmônico, né? Que é primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, etc. Então a amplitude deles são diferentes. Conforme você combina essas amplitudes, vai dar um formato diferente aqui, que são as ondas que distinguem os timbres, né? Então isso é muito importante porque se você tem uma onda dessa forma, ela é uma composição de ondas dessa. Aí para cada onda dessa você tem uma frequência, que é a frequência de ressonância. Então a ressonância de uma função dessa forma vai depender da expansão dela em termos de série de Fourier, né? Como é que está expandida dessa, como é que é a somatória disso como sendo ondas, entendeu? Então por isso é importante estudar o E como uma função senoidal. Então vamos botar E igual a cosseno de U. E o B também vai ser senoidal, mas pode ser que ele não esteja na mesma fase, né? Pode ser que esteja desencontrado o B com o U, a gente bota uma fase delta aqui. Então, aí vamos substituir aqui. Então, K escalar de E de U, o E é cosseno. A derivada de E com relação a U dá menos seno, igual a zero. Aí o aluno diz, então o seno de U tem que ser zero? Não. Por quê? Porque o U é o quê? É Kx vezes X, que é U depende de X, Y, Z e T. Ou seja, depende da posição e do tempo. Então, cada posição é um valor diferente do U, certo? Por exemplo, o U pode ser zero na origem do tempo zero. Mas aí o tempo vai passando e o U já está variando, somente pelo simples fato do tempo passar. Então, o U não pode ser zero, certo? Sempre. Pode ser zero uma vez ou outra, mas não pode ser zero o tempo todo. Então, a condição aqui é variável. Então, a condição é o que o K escalar é zero, certo? Ou seja, o K é perpendicular ao campo elétrico. Como esse é zero, é a mesma direção do campo elétrico então quer dizer que o K, que é a direção para onde a onda se propaga, é perpendicular à direção do campo elétrico. Então aqui já descobriu que é uma onda transversal, né? Como está no desenho aqui, ó. O campo elétrico perpendicular ao K. Porque aqui eu falei que era constante, né? Em cada plano, mas não quer dizer que seja perpendicular. Podia ser constante e tudo ter a mesma direção do K, né? Mas não, aqui a gente viu que é constante, mas tem a direção sempre perpendicular ao campo elétrico. Aí vamos ao próximo. Divergente de B é zero. Então o B é dessa forma, vai ficar, né? K dB du é menos seno. Então vai dar que o K escalar B é zero, pelo mesmo motivo. Então o K também é perpendicular ao B. Aí você pensa, ótimo, se o K é perpendicular ao E e o K é perpendicular ao B, então os dois têm a mesma direção. Será? Vamos ver que não, né? Então essa foi a página 44. Então tem a próxima. Já fomos duas equações, certo? Divergente de E, divergente de B. Então rotacional de E, menos dB dt. Então substituindo, onde tem o operador nábula fica K ddu, certo? E onde tem o ddt está aqui, ó. ddt é menos ômega ddu. Então menos com menos fica mais, ômega ddu, fica dessa forma. Aí, vamos botar aqui, o E é isso aqui e o B é isso aqui, função, certo? Então derivando, K vetorial, a derivada de E0 cosseno de U,
é igual a ômega, aqui o B0 é constante, né? Derivada de cosseno 1 mais delta. Aí é fácil, né? Fica a derivada de cosseno é menos seno, derivada de cosseno menos seno. Então dá esse vetor daqui igual a esse vetor aqui. Então se dois vetores são iguais, eles são iguais em módulo e em direção. A direção deve ser a mesma. Então em termos de direção, aqui está o E0, aqui está o K. Não precisa ser sempre assim, o K para cá e o E0 para cima não. Qualquer direção serve. Então o K vetorial E0, você tem o K para cá e o E0 para cá. Então usa a regra da mão direita. Pega a mão direita com os dedos, né? Fazendo assim com o indicador, girando o K na direção do E, onde o polegar aponta é a direção do resultado. Então aqui, do K para o E, o polegar aponta para cá. Então o K vetorial tem essa direção. Então deve ser a direção do B, porque o menos com menos cancela, certo? Então o B deve ter essa direção. Então quer dizer que o B é perpendicular ao E e perpendicular ao K. Perpendicular aos dois. Os três formam um conjunto de vetores perpendiculares, né? O E, o B e a direção de propagação. E o módulo, pelo módulo, como aqui K vetorial é zero, se eles são perpendiculares, então o módulo é K vezes E zero, né? É o módulo de K vezes o módulo de E zero, porque K é zero seno de U, seno do ângulo, né? Aqui é o seno de U. Então o módulo fica isso aqui. Como o ângulo é 90 graus, seno de 90 graus, seno de θ é 1. Então fica K vezes E zero. Seno de U igual a isso tem que ficar, certo? Então, mas acontece que o U está variando, e o U está variando, isso aqui tem que ser igual a isto. Se tem que ser igual a isso, então o delta tem que ser zero, né? Para que ele varie da mesma forma. Se são iguais, então a função deve ser a mesma. Então delta é zero e o K é zero igual a ômega B0. O ômega a gente viu que é Kc, né, para satisfazer a equação. Então cancelando o K, dá que a amplitude do campo magnético é a amplitude do campo elétrico dividido por C. Então mais uma restrição, certo? Então no caso dessa onda plana no vácuo tem que ser assim. E aí, daqui, né? Essa equação daqui é essa daqui. Então daqui você cancela o seno de U, você tira aqui o B, então o vetor B da amplitude é K vetorial E sobre ômega. Né? Isso aqui eu quero que vocês saibam. A amplitude do B é o K vetorial E sobre ômega. O módulo acaba sendo isso. E aí a última das equações de Maxwell, que é o rotacional de B igual a μ0 ε0 del E del T. Aí no lugar do nabla fica K ddu, o B é o B0 cosseno de U, certo? O delta é zero. E aqui μ0 ε0 é 1 sobre C ao quadrado. Aí no lugar do del T, fica menos ômega ddu. Menos vai ter o menos, né? Aqui tem o menos, cancelou, ficou mais. Aqui não tem menos, então fica negativo. ddu. Então, aí derivando aqui, cosseno fica menos seno. Derivando cosseno menos seno, menos com menos mais. Fica dessa forma, certo? Então chegamos noutra relação de vetor. Aí vamos mostrar que essa relação daqui é redundante, vai dar a mesma coisa que aqui. Porque se agora eu pego onde tem o B0, eu substituo pelo valor que eu já achei aqui. Cancelei os senos, né? Ômega é Kc, Kc ao quadrado. Fica isso. Então vamos ver a mesma coisa em direção e módulo. Em direção, aqui está o E, o K vetorial E dá para cá. Como tem o sinal menos, vou botar menos para lá. K vetorial E0 é para cá. Que é a direção do... Assim, aí agora eu vou aplicar o K do K vetorial E0. Então o K aplicado no de cá dá para cima. Quer dizer, a direção do E0, correta, né? Bateu a direção. Em termos de módulo, o módulo aqui fica K ao quadrado, E0 sobre ômega. O ômega é Kc. E aqui Kc por C ao quadrado. Cancelando aqui, todos os dois lados dá Kc sobre E0. Ou seja, não tem informação nova. Porque a gente só tem 4 informações. Uma a gente já pegou, que o ômega é Kc. Pegou da equação de onda. E as outras 3 são que o K é perpendicular ao E, o K é perpendicular ao B e que o B é dado por essa relação. Certo? 3 relações. E a última é ômega ao Kc. Então, com isso aqui, a gente chegou no resultado. Chegamos nas 4 propriedades, né? Relacionadas às 4 equações de Maxwell.
Aí, na aula seguinte, nós vamos ver, para não ficar muito longo, né, que a gente vai se entusiasmando, vai querendo falar muita coisa. Então, na aula seguinte, a gente vai ver, então, como é que fica essa onda com o campo magnético, campo elétrico, tudo isso junto. Aí, como é que a gente vai ver, então, como é que é a forma da onda da luz, né? Da luz, que é uma onda eletromagnética, que formato que a luz tem, que foi tudo descoberto a partir dessas contas teóricas, né? Feitas por Maxwell. Aí demorou muito para o pessoal entender isso. Ele fez isso em 1848, mais ou menos, ele fez esse trabalho. E só bem depois, que acho que por 1880, que Hertz foi fazer a experiência para comprovar que isso daqui tudo realmente acontecia. Tá bom? Então estude, refaça as contas tudo, até conseguir fazer sozinho, para entender que aprender é gostoso. Qualquer dúvida, escreva lá embaixo, bote lá no vídeo pergunta. Eu acho muito bom que vocês perguntem.